a gente percebe a necessidade do governo itinerante nos pequenos municípios. Os grandes já têm o seu legado. Se há uma diferença nesse município, esse legado sai de cada um de vocês. Foi por isso que me houve um maior interesse de trazermos o nosso ministro, o nosso irmão, o nosso amigo, para cá, para esse município. Pelo histórico da cidade na área de educação. Esse é o nosso governo, é o governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós queremos fazer um governo diferente, mas esse governo só muda com educação. Que Deus abençoe a todos vocês. Fala Critica Brasil, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, como vocês já sabem, Vitor Hugo Fernandes, o link fica aqui embaixo para quem quiser conhecer depois. Bom pessoal, hoje estou aqui para discutir o seguinte, sobre tráfico de influência no governo Bolsonaro. Né? Saiu uma reportagem aqui no Estadão, que está também no Isto é Dinheiro, para quem quiser conferir essa informação que eu vou passar aqui, dizendo que pastores controlam a agenda e liberação de dinheiro do Ministério da Educação. Né? Mas o que acontece, como é que funciona isso aí na prática? Né? Eu vou explicar aqui, vou passar o vídeo, depois vou voltar e vou explicar aqui para vocês o que está acontecendo de fato e por que isso é algo grave, né? Tem indício de corrupção nesse esquema aí. Né? Os pastores atuam, na verdade, como lobistas. Né? Chegou a voar avião da FAB. Veja, avião da FAB, né, pertence ao Estado brasileiro, que deve servir para um interesse público. Né? E esses pastores voam nos aviões da FAB para atuar como lobistas, né? E influenciam o MEC, né, o Ministério da Educação, que é do pastor Milton Ribeiro. Vamos lembrar que Bolsonaro colocou um pastor para chefiar o Ministério da Educação, que não é nenhum problema, não é nenhum crime você ter um pastor, assim como poderia ser, enfim, um membro de uma outra denominação religiosa. A questão é esse pastor agir de forma privada, né? Agir como um pastor e não como um ministro. Né? E agora tem diversos pastores atuando como lobistas, né? Voando avião da FAB, fazendo tráfico de influência, indicando onde o Ministério da Educação deve alocar os recursos, coloca aqui, coloca ali, e logicamente eles vão tentar direcionar mais recursos para aquelas prefeituras que são controladas por outros pastores da mesma denominação religiosa deles, ou que pelo menos sejam membros, né, das igrejas deles ou das igrejas aliadas a eles. Né? E isso sim é um problema gravíssimo. Né? O principal lobista que faz esse tráfico de influência, né, do interesse dos pastores dentro do Estado brasileiro é o Gilmar Silva dos Santos, né, o presidente da Convenção Nacional das Igrejas e Ministérios da Assembleia de Deus do Brasil. Né? Ele é o principal interlocutor, né? É o principal lobista, né, que representa os interesses da Assembleia de Deus, né, da Igreja Assembleia de Deus perante o Estado brasileiro, fazendo com que libere-se mais recursos para as igrejas deles, as prefeituras ligadas a eles, que são de pessoas ligadas, né, à igreja dele, ou membros da igreja dele, quando o prefeito não é ele próprio, né, um pastor. Né? E esse pastor se coloca como representante do governo. Ele fala em um governo itinerante, onde ele vai nos municípios e tal, e ele se apresenta como representante do governo. Ele se apresenta como alguém capaz de liberar recursos para determinadas prefeituras. Então, já levou um prefeito lá do Nordeste e disse que conseguiu liberar 5 milhões de reais para construir uma escola. Né? Então, isso se configura, segundo vários especialistas, como tráfico de influência. Mas antes de eu começar a falar mais e analisar o porquê, como funcionam essas coisas, queria convidar vocês a assistir o vídeo. A gente vai passar o videozinho aqui agora. Quando eu terminar o vídeo, vocês esperem que eu vou voltar aqui para explicar para vocês por que isso acontece com tanta frequência aqui no Brasil. E por último, essa minha saudação, quero agradecer o honroso convite que eu tive da liderança aqui desse nosso encontro, a minha amizade ao pastor Gilmar, a Arilton, que estão lá em Brasília, mais perto. Nós solicitamos esta reunião com o ministro Milton Ribeiro para trazer a ele e ao conhecimento dele vários prefeitos de diferentes municípios do nosso Brasil que trabalham também com a igreja. Muitos deles são obreiros da nossa igreja e estão exercendo lá a sua administração da maneira que o presidente da República defende, anuncia, digna, sem corrupção, e trazer aqui
suas demandas, algumas coisas que estão lá que diz respeito ao Ministério da Educação, que na medida do possível o ministro com a sua equipe poderá oferecer uma solução. Nestes últimos anos, Deus me deu este privilégio de comungar, uma comunhão e uma amizade muito sólida com o pastor Milton Ribeiro. Minha gratidão ao pastor Arilton Moura, fique de pé, pastor Arilton, pastor da nossa convenção, que é o nosso elo, a nossa base ali em Brasília. Meus amigos Arilton e Gilmar, muito obrigado. As coisas aconteceram também pela instrumentalidade dos senhores. Nós já fizemos em alguns lugares. Fizemos em São Paulo em 2 lugares, no mesmo modelo. Sem política, sem discurso de parlamentar nenhum, respeito os parlamentares, mas é técnica. Viram aí no vídeo como é que funciona essa proximidade enorme, essa atuação de lobista, né? Onde, na verdade, pastor para pastor, né? Eu ia falar do pastor Gilmar de Santos, mas o Milton Ribeiro, ministro da Educação, também é um pastor, né? E segundo vários especialistas consultados aqui pelas reportagens que a gente leu, isso configura, né, uma usurpação de função pública, porque é uma função de Estado, uma função pública que deve ser ocupada, né, exercida, portanto, por alguém que ocupa o cargo público, alguém concursado, né, ou por alguém indicado claramente, né, ora, fulano é representante formalmente do Ministério da Educação. Não, ele não tem cargo público nenhum, portanto, ele está agindo como lobista, né? E alguns veem até em tráfico de influência, né? Onde você usa o seu poder, o seu prestígio político para obter um benefício privado, benefício para você. E aí, nesse caso, é uma corrupção. Agora, além da questão legal, né, de possivelmente ser uma corrupção, isso aí, há fortíssimos indícios que sim, acho que vale a gente analisar, né, sociologicamente o seguinte: por que os pastores têm tanto poder no Brasil, né? Isso é uma mudança que a gente teve nas últimas décadas no Brasil. O Brasil sempre foi um país católico, né? Ainda é um país de maioria católica, mas o número de protestantes no Brasil cresce muito a partir dos anos 90, né? 90, 2000, 2010, 2020 continua crescendo bastante. Tanto que dentro de 10 anos o Brasil vai ser um país evangélico, né? Segundo os dados, aliás, a gente só não tem dados mais precisos porque Bolsonaro não quis fazer o censo, né? A gente saberia hoje, olha, os evangélicos são tanto por cento, os católicos são tantos por cento, os espíritas são tanto, se a gente tivesse feito o censo, né? Coisa que o governo Bolsonaro, pela primeira vez na história, não fez. E não vem botar a culpa na pandemia, né? Porque é cara de pau demais, a gente sabe que o Bolsonaro quis cortar recursos do IBGE, né? Então, primeiro fator é esse, né? A gente tá caminhando para ser um país evangélico, e algumas igrejas, percebendo o crescimento quantitativo, né, enorme deles, começaram a se organizar politicamente para poder ganhar mais poder ainda. Igreja Universal e Igreja Assembleia de Deus são organizadas politicamente. A Igreja Assembleia de Deus, né, desse pastor aqui, está organizada dessa forma, que a gente já mostrou aqui, né, com seus lobistas, para usar a sua influência perante o governo Bolsonaro para poder arrancar mais recursos para os prefeitos das suas igrejas, né? Afinal de contas, eles têm prefeitos, eles têm... a Igreja Universal já governou o Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro era governada por um bispo da Universal, né, o Marcelo Crivella, que é sobrinho do Edir Macedo. Então você tem uma organização política, a Assembleia de Deus, por exemplo, ela lança um candidato aqui, ela só vai lançar outro mais afastado para não concorrer, né? Ela não tem um partido só dela, né, como é o caso da Universal. Ela tem vários partidos onde ela lança os seus candidatos, são sempre, obviamente, partidos de direita, né, que tem esse discurso conservador, e eles lançam seu candidato de forma organizada e fazem campanha escancaradamente nas igrejas. Isso é crime, mas eles fazem mesmo assim, né? De forma escancarada, às vezes de forma velada, fato aqui, fazem campanha, utilizam seu poder de convencimento, né, no púlpito ali, no lugar de destaque das igrejas, para convencer as pessoas a, enfim, votar em seus candidatos. Já a Igreja Universal, ela foi além. A Igreja Universal ela tem um partido próprio. O Partido Republicanos é da Igreja Universal, né? Lógico que isso não está escrito em lugar nenhum, isso não é uma coisa formal, né? Mas na prática, o Partido Republicanos é um partido que pertence, né, à Igreja Universal. Se você for ver, todos os candidatos praticamente da Igreja Universal estão ali no Partido Republicanos, que, aliás, já foi o partido de boa parte da família Bolsonaro, né? Então, a gente repara que esses caras fazem o seguinte, são manipuladores da fé. Eles perceberam que tinham um poder de convencimento gigantesco em mãos, afinal de contas, o povo não confia nos políticos. É aí que entra essa jogada. Não confia no político. Ele vai confiar em quem, então? Ele confia no pastor. Ele não confia no presidente, no governador, no deputado.
Ele acha que são todos corruptos. Mas o meu pastor é um homem que eu confio. Então, percebendo esse poder de convencimento, eles se organizaram politicamente e lançam seus candidatos. E lançam seus candidatos com um discurso de defesa da família, que é algo importante. Lança seus candidatos com um discurso de que vai proteger os valores cristãos e tal. Só que, na verdade, a atuação política real desses candidatos, né, além de ser contra qualquer pauta que defenda os interesses das mulheres, qualquer pauta que defenda a comunidade LGBT, tentam censurar o ensino de gênero, sexualidade nas escolas, além dessa pauta, né, tipicamente conservadora, eles agem normalmente, muito comumente, de acordo com seus interesses econômicos. As dívidas das igrejas foram perdoadas pelo governo, né? Eles pleitam lá a isenção de IPTU e pleitam que igrejas, instituições ligadas à igreja sejam tratadas como de interesse público para que possam receber dinheiro público para poder, enfim, receber mais e mais grana ainda. Ou seja, estão atuando de forma de defender os seus interesses privados. E sem contar isso, no campo propriamente político, se a gente for reparar como a bancada evangélica atua, por exemplo, é uma atuação totalmente de direita, totalmente antipovo, totalmente contra os direitos trabalhistas. Se a gente for ver, reforma trabalhista foi aprovada integralmente pela bancada evangélica. Não teve um deputado da bancada evangélica que votasse contra. Reforma da Previdência, totalmente apoiada pela bancada evangélica. Então, essas propostas que foram totalmente contrárias aos interesses dos mais pobres, e lembrando que os membros dessa igreja, né, os fiéis desse perfil de igreja, eu não estou falando das igrejas evangélicas, mas esse perfil de igrejas neopentecostais, né, normalmente são a população mais pobre, e justamente eles votaram contra justamente os interesses dessa população mais pobre. Então, na verdade, acaba sendo um mecanismo de que você pega o voto do pobre para governar para o rico. Eles acabam utilizando isso. Como essas pessoas normalmente não compreendem isso, estão votando porque o cara defende a família, acaba que essas pessoas são manipuladas, né, politicamente porque não entendem bem o que está acontecendo. E, outra coisa, eles fazem uma campanha demonizando a esquerda, dizendo que a esquerda é do mal, a esquerda é satânica, a esquerda vai botar maconha nas escolas. Tem discursos horrorosos, que a esquerda representa o anticristo e que eles representam a verdade, né? É lógico que não quer dizer que todo mundo dessas igrejas vai acreditar nisso, muitos não acreditam, mas muitos acreditam. Isso acaba manipulando e acaba prejudicando o nosso sistema político, porque você vai ter pessoas que fizeram um discurso de defesa da família, mas na verdade, quando chega lá enquanto político, está fazendo, agindo em interesse próprio e interesse das elites ao qual, né, eles de fato representam. Bom, pessoal, então é isso, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, convidar vocês a curtir esse vídeo, comentar esse vídeo, né? Mandar esse vídeo para quem não está por dentro desse assunto, né? E se inscrever no meu canal, o link fica aqui embaixo também. Eu sou o Vitor Hugo Fernandes, estou aqui com vocês todos os domingos e amanhã, segunda-feira, estou lá no Kiss com vocês comentando as notícias da semana. Então é isso, pessoal. Um abraço, até semana que vem.